Fala, Alminha, como você se conhecer vai influenciar na sua comunicação. Vai influenciar totalmente quando você se conhece, porque você sabe que quando você está falando e isso afeta uma emoção sua, você é capaz de expressar que aquilo ali deve ser de outro jeito ou colocar algum limite, porque aí a comunicação vai ser melhor entendida. Mas mais do que isso, às vezes a gente não se compreende porque a gente quer prevalecer sobre o outro. Toda vez que existe uma comunicação onde uma pessoa quer dominar mais, tende a acontecer de forma errada. Por quê? Porque ali não tem um equilíbrio. As pessoas, na verdade, não estão tentando se entender. Na verdade, elas estão querendo só impor o seu ponto de vista, o seu posicionamento. E para falar sobre isso, sobre esse autoconhecimento, eu quero deixar claro que acontecem muitos paradoxos. Nossa, essa palavra é muito difícil às vezes de entender. Mas o paradoxo é a seguinte coisa: às vezes eu tô fazendo uma coisa, vamos supor, eu falo assim, ai, você é muito chato, nossa, você é tão chato. Aí a pessoa fala, não, você que é, você não tá vendo que você que tá fazendo isso. Tipo assim, eu tô apontando na pessoa o que ela mesma vê em mim. Parece uma coisa muito confusa, que você vai falar, nossa, como que eu tô falando que a pessoa é assim? E ela fala, nossa, eu percebo a mesma coisa em você. Isso é um paradoxo, porque parece que é uma coisa circular. Você tá vendo a outra pessoa, mas tem a ver com você ao mesmo tempo. E como que isso funciona com relação à comunicação? E o que, que tem a ver com autoconhecimento? Eu quero deixar um exemplo que eu acho muito interessante, que eu li num livro na época que eu estava fazendo a minha especialização de terapia familiar sistêmica, que é a seguinte circunstância. Certa vez tinha uma mulher que ela tinha internado o filho que tinha sinais, né, indícios de esquizofrenia, né, para que ele melhorasse, para que ele se curasse. E um dia que ela foi visitar ele, né? Ela chegou lá e o filho, já dias sem ver a mãe, tava com muita saudade. A primeira coisa que ele fez quando ela chegou, ela abriu a porta, ela falou: "Meu filho". Ele foi correndo, né, para tentar abraçar ela, porque ele tava com saudade dela. Mas aí o que que ela fez? Ela ficou com medo, né? Ela fez assim, né, com o corpo, deu uma afastada nele, e aí ele também recuou com esse posicionamento do corpo dela, né? Ele reagiu a ela, né? Ele foi mais para longe. E aí, nesse instante que ele foi mais pra longe, a mãe falou: "Ai, mas você, o que que é? Você não gosta de mim? Você não quer meu abraço?" Tipo assim, ele reagiu de acordo com a reação dela. Mas aí isso causa uma confusão, porque ela mesma falou: "Ai, mas você não gosta de mim?" Na verdade, ele tentou demonstrar que ele gostava dela, mas quando ele foi fazer isso, ela se afastou. Tá vendo que tá confuso? Porque ao mesmo tempo que eu tô falando uma coisa, eu tô fazendo outra. E por que que eu tô falando disso? Porque na nossa vida a gente faz demais essa confusão, faz demais. É só você pensar quando você tá lidando com seu filho e às vezes você não tá bem. E aí o seu filho, ele tá vendo que você não tá bem. Você tá com sinais de que tá triste, de que tá acontecendo algum problema. Mas aí quando ele chega perto de você e pergunta, ou nem pergunta, né? Se você tá bem, mas tá lá querendo saber o que que tá acontecendo, o que que você fala? Eu tô bem, meu filho. Não se preocupa. Ou seja, você tá fazendo uma coisa e você tá falando outra. E isso gera o quê? A gente chama de comunicação patológica, é uma comunicação disfuncional, não tá funcionando. Eu tô passando duas comunicações ali. Aí a criança fica em dúvida, porque ou ela acredita nos próprios instintos, no que ela tá vendo ali que tá acontecendo, que é verdade, ou ela vai acreditar pela confiança que ela tem em você, nas suas próprias palavras. Ela vai acreditar que você tá bem, mas ela tá vendo que você tá mal. Tá vendo? Desde quando ela é criança, ela vai aprendendo de forma errada o que seria uma comunicação saudável. Porque depois ela vai levar esse exemplo para a própria vida. Ela vai fazer isso com outras pessoas. Ela vai falar, não, tá tudo bem, sendo que ela tá demonstrando que não tá nada bem. E às vezes a gente começa a nossa comunicação com outra pessoa dessa forma. A gente não tá bem, já quer fingir que tá bem, e essa intenção, todo esse não verbal é levado para a comunicação. Então, tudo isso que eu não tô falando, mas eu tô demonstrando, isso vai influenciar. Então, quando eu começo a me conhecer, eu começo a perceber que eu não preciso fingir, né? Eu posso revelar o que eu tô sentindo. E, inclusive, ou não revelar, mas eu vou falar, ó, eu não tô bem pra conversar agora, então eu não vou falar agora, né? Porque às vezes, quando a gente não se conhece, a gente ultrapassa os nossos limites,
né? A gente deixa a outra pessoa falar, nos influenciar e a gente já não tá bem. Aí qual que é a tendência da comunicação dar errada? É muito grande, porque a gente vai ficar mais emocionalmente abalado, a gente vai fazer algo que a gente não quer, que é conversar, né? A gente não tá bom pra falar, a gente sabe disso e no entanto a gente vai falar porque a outra pessoa quer. Ou seja, quando eu não me conheço, eu não me valorizo, né? Eu não sei onde que eu devo parar, como eu devo conversar melhor. E a raiva, ela não educa. No sentido de que quando eu tô com raiva, eu vou expressar de um jeito a falar da minha dor, eu vou querer machucar outra pessoa para que ela sinta a minha dor. Ou seja, não é o momento de conversar. Para você ter uma conversa boa em que a intenção seja do entendimento, então é importante que eu esteja bem. Se eu tô bem, se eu tô calmo, eu falo de um jeito. Agora, se eu já tô estressado, se já começa tudo errado a conversa, não vai dar certo. Ou seja, eu preciso me conhecer. E como que eu me conheço? Me observando, né? Eu consigo numa conversa me observar onde que eu comecei a me alterar, onde que meu coração começou a acelerar mais. Onde que minha voz começou a embargar. O meu corpo, ele dá indícios do que está acontecendo comigo. E eu consigo perceber se eu estou vigilante. Então, quando eu perceber o que está acontecendo, esse é o momento em que eu devo pensar, peraí, será que vale a pena eu continuar falando? Porque quando a gente começa a se alterar, pode ter uma tendência bem grande de ter uma escalada de emoção. E quando tem uma escalada de emoção, as coisas tendem a piorar mesmo, porque aí uma pessoa vai querer sobrepor a outra, aí vai existir o desprezo, vai existir a raiva. E quando a gente fala em comunicação, é um comum lugar onde as duas pessoas se encontram. Como que eu vou encontrar uma pessoa se eu já tô. Se eu não tô bem? Eu não vou no encontro quando eu tô mal. Ou você se encontra com alguém quando você tá, quando você tá mal. A tendência é a gente ficar isolado, ficar quieto, pra gente tentar amenizar, lidar com os próprios sentimentos pra depois ter um convívio adequado, de mais qualidade. Pra que eu vou continuar a me expressar com uma pessoa se eu não tô me sentindo bem? Então, o primeiro lugar de tudo é você se perceber. Eu não vou entrar num campo de batalha se eu estiver sem armadura. E a sua armadura é a sua nutrição, é o seu bem-estar. Primeiro é seu bem-estar, depois você vai resolver o que precisa. Para você que quer ter uma comunicação boa, saiba que você se conhecer influencia muito na sua comunicação. Você vai de forma muito mais preparada. É como se você fosse fazer uma apresentação de escola. Se você vai lá despreparado, certeza que você vai tirar nota baixa, que você vai começar a gaguejar. Você não vai estar preparado. Agora, se você estudou, você fez a sua parte, aí você vai bem. Uma coisa muito interessante também, antes de começar uma comunicação, é você pontuar onde que você quer chegar. Por exemplo, olha, eu preciso falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, e o meu objetivo é que a gente fique bem. Então eu quero falar só a partir do meu ponto, o que eu tô sentindo com isso. Você acha que tá tudo bem a gente falar? Porque a pessoa tem que estar aberta também. Se você ficar falando igual uma rádio, né? Rádio, eu já ouvi falar de rádio mãe. O filho tá lá na sala, a mãe tá na cozinha, filho, faz não sei o que, a criança não tá nem aí. Às vezes a gente pode fazer isso também com outras pessoas do nosso relacionamento, achando que isso é comunicação, mas não é. Porque a comunicação é esse encontro, então tem que ter esse terreno preparado. A pessoa tem que saber qual que é a expectativa daquela conversa ali. Porque se a gente começar sem nenhuma estratégia, também pode dar errado. Tá vendo? É muito um lugar de observação. E quando a gente quer acertar mais, quer ser entendido, a gente precisa dessa observação, desse estudo sobre nós, para que a gente então consiga situar a pessoa nesse nosso campo. A gente é importante demais, né? A gente esquece desse amor próprio, dessa nossa valorização. Às vezes a gente se joga numa circunstância sem preparo nenhum, e aí depois a gente fica no sofrimento, né? Porque a gente não consegue conversar, o outro não consegue se entender, aí a gente se sente vítima, aí a gente vai se recolher, a gente vai brigar mais um pouco para lá na frente, quando estiver tudo bem, a gente conseguir conversar. Então, com mais estratégia, a gente pode fazer diferente. A gente prepara o terreno antes, a gente percebe as nossas emoções, percebe o nosso corpo, se esse é o momento de falar.
se a pessoa também tá nesse lugar, porque ela pode acionar vários gatilhos em mim, né? Às vezes a pessoa, ela tá falando uma coisa nem é com maldade, mas isso já é um gatilho que eu ainda não resolvi. Mas então você é a única pessoa que pode pausar isso. Não tem outra pessoa que vai fazer um milagre. E quando o nosso relacionamento tá naquele sentido que eu disse, com uma comunicação confusa, né? Com aquele negócio do paradoxo. O que a gente pode fazer? A gente tem que ter um distanciamento da relação. Por isso que muita gente procura terapia. Porque o terapeuta consegue enxergar os dois lados da questão. Tentar deixar mais igual a relação, não um com dominância sobre o outro, né? Às vezes um é o poderoso, o outro é o coitadinho, né? A relação complementar. Não que esse que seja coitadinho mesmo, que às vezes esse coitadinho provoca o outro antes. Também tem isso. Então, assim, ninguém é inocente na comunicação. Tudo que tá acontecendo ali é devido a uma dinâmica daquele relacionamento. Mas aí a busca pelo terapeuta é por quê? Para que ele enxergue de fora o que tá acontecendo. Aí você vai falar, ah, mas não dá para eu pagar terapia, não tem como eu fazer isso. Então você começa com autoconhecimento. E aí, quando a relação estiver esquentando ali, você pode propor uma regra. Olha, o que você acha da gente, quando a gente começar a falar, a gente observar o que está sendo falado, como se você estivesse de fora. Sabe? É um desafio isso aí. Seria um jogo, uma regra, uma tentativa de você tentar olhar mais de fora. Porque quando você tá no olho do furacão, você não enxerga. Você vai se afundando, às vezes, cada vez mais. Então você precisa realmente se distanciar. E para isso precisa ter uma compreensão da outra pessoa. Talvez seja difícil. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tentei várias coisas. Meu caminho do autoconhecimento foi por esse lugar também de não compreensão da comunicação em primeiro lugar. Muitas pessoas não conseguem se compreender e elas não se compreendem pela dinâmica que existe do relacionamento. Tem gente que é facinho a gente falar. Cada relação é única. Ah, é um amigo, a gente conversa também, outras pessoas, mas com quem às vezes a gente mais precisa é onde a gente tem maior dificuldade. Então, se você tem consciência de que o autoconhecimento, se conhecer, influencia na sua comunicação, você vai começar. Peraí, será que é isso? Vai anotando. O que você observa de você? Isso é uma autoanálise que aí você vai conseguir melhorar então a sua comunicação. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você se interessa por esse e outros assuntos, continue aqui, siga, compartilhe com quem você acha que precisa, curta. Eu tô falando tudo isso porque eu tenho aprendido recentemente que esse canal funciona dessa forma, então vamos falar o que precisa. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!